1 Coríntios capítulo 1, versículos de 10 a 17, diz assim a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Vamos orar, queridos, vamos pedir a direção do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. Palavra que simplesmente tendo sido lida já fala aos nossos corações, as lições que o apóstolo Paulo nos traz Deus, através de sua exposição e suas aplicações. Ó Deus, nós retiramos o maior benefício para as nossas almas. E nesse momento em que ela será explicada e aplicada, nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza em todas as coisas. Desde a fidelidade, ó Deus, daquele que Tu usas como mensageiro, imperfeito, e que depende totalmente, ó Deus, da direção do Teu Espírito. Como também, ó Deus, na entrega desta mensagem aos corações das Tuas filhas e dos Teus filhos, ó Pai. Para que pelo poder do Teu Santo Espírito, Ele, ó Pai, entregue ao mais profundo dos corações deles a melhor aplicação da Tua palavra, para o bem deles, para o bem da Tua igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos no nome do nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Meus irmãos, então nós estamos com o tema e temos trabalhado nas últimas semanas a respeito da questão da unidade da igreja através dessa série Um Só Povo. E hoje o texto que nós temos diante de nós, ele traz negativamente, como eu disse, a questão das divisões, ou o problema da falta de unidade na igreja do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, ele está lidando com aquele que é um problema, não apenas da igreja, mas também das sociedades, do mundo. A sociedade humana, ela é dividida por divisões profundas. É isso que nós temos visto, especialmente se torna mais evidente para nós em épocas como essa, em período eleitoral, em época de disputas políticas. Nós percebemos de maneira ainda mais clara o quanto as sociedades elas estão divididas. Um dos lemas do mundo ocidental é a expressão latina pluribus unum, que significa dos muitos um. Isso expressa uma aspiração do mundo ocidental, um anseio de nossos corações por uma maior unidade social, por uma maior unidade comunitária. Mas não tem sido assim. E eu acredito que parece-nos que cada vez mais essas divisões elas se acentuam. Por mais que algumas nações elas tenham avançado em seus pactos sociais, desde o primeiro dia de suas fundações, o que nós temos que admitir é que há profundas divisões em todas as sociedades, em todos os lugares. E isso aconteceu em todas as épocas. Nós vemos sociedades fragmentadas e divididas. E com a movimentação das pessoas, com o que nós chamamos de globalismo hoje, nós vemos isso
se tornar ainda mais agudo por questões como etnias, educação, cultura, economia, religião, política e mil outras coisas. Até o gosto pelo futebol divide as pessoas. Unidade, portanto, é não apenas um desejo dos corações, algo que nós aspiramos, que desejamos, mas é uma coisa que tem sido uma necessidade aguda das sociedades. E nós precisamos confessar que também é um objetivo perpetuamente vago para estas sociedades. Esse desejo por unidade parece algo distante, algo completamente platônico, inalcançável. Portanto, não deveria ser uma grande surpresa nós descobrirmos que a divisão e a desunião é um problema que levanta a sua cabeça feia, não apenas no mundo, mas também na igreja. De tempos em tempos, mesmo a igreja do Senhor Jesus Cristo tem sofrido com os problemas das divisões. E certamente este era o grande problema a ser evitado na igreja de Corinto. A igreja que, por muitos estudiosos, é chamada de a igreja problemática. É isso que nós vemos já no início dessa carta, aqui no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, que nós veremos novamente daqui a pouquinho. Em nosso texto lido, o apóstolo Paulo ele se volta para pegar as temáticas, os problemas expostos de Corinto e tratar esses problemas específicos de maneira que a igreja pudesse melhorar, se tornar uma igreja mais saudável. Ele está aqui, ao longo dessa carta, respondendo a informações específicas que ele recebeu de problemas específicos desta igreja. Essa informação ela chegou até Paulo através de duas rotas diferentes. No capítulo 7, versículo 1, eu quero que você abra comigo, ele diz o seguinte: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. E aí ele continua expondo o que foi escrito a ele, o que foi reportado a ele através desta escrita. Então nós vemos que ele recebe carta com informações de problemas que haviam naquela igreja. Eles escreveram para Paulo pedindo informações, orientações sobre pontos de controvérsia, sobre confusões que estavam existindo na irmandade dos coríntios. Aquela igreja tinha problemas diversos e dentre eles haviam pontos de controvérsia e de falta de convergência entre eles. Mas aqui no capítulo 1, versículo 11, nós notamos que a informação ela veio também por um outro caminho. Veja o que o texto diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Ou seja, algumas pessoas desta casa, nominada como a casa de Cloe, presumivelmente membros da igreja de Corinto, estiveram com Paulo e foram, por assim dizer, testemunhas oculares dos problemas que estavam afligindo esta igreja, a congregação de Corinto. Então Paulo ele está não apenas respondendo à carta que foi apresentada com os temas controversos que eles gostariam de que Paulo desse informações e orientações, mas ele está lidando também com os relatos de primeira mão apresentados por esta família da casa de Cloe em relação a problemas reais desta igreja. E, em resumo, queridos, a igreja estava dividida. Os seus problemas eram muitos e eles poderiam ser resumidos na expressão e na ideia de uma igreja dividida. E essa divisão é apresentada para nós através de 4 grupos rivais na igreja. Ou nós podemos dizer 4 partidos que existiam dentro desta igreja. Ele diz nos versos 11 e 12: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo.
O que essa maneira resumida como Paulo está apresentando aqui o problema de Corinto, ela diz para nós, meus irmãos? Ela diz não apenas existir 4 grupos rivais, mas ela já nos faz perceber o motivo para a existência desses 4 grupos rivais. Porque os 4 grupos rivais, eles são identificados por pessoas, por personalidades. E o que nós percebemos de cara, de início aqui, é que essa igreja está vivendo seus problemas por causa do culto à personalidade. O problema de Corinto, como historicamente nós tratamos, o núcleo das diversas dificuldades que essa igreja tinha, era fundamentalmente o culto à personalidade. Esses 4 grupos, eles pretendem ser os portadores padrões de um determinado e amado líder. Eles querem ser o padrão de uma abordagem da vida cristã. Coisa que ao longo do tempo, na história da igreja, mesmo com a obviedade do tratamento que Paulo nos dá aqui, continuou acontecendo e continua até hoje. Até hoje, mesmo depois de nós estarmos celebrando os 5 séculos da Reforma Protestante, os que se dizem reformados, nós que nos dizemos reformados, ainda estamos lutando com o problema do culto à personalidade. Nós costumamos dizer com muita frequência, eu sou de Calvino, eu sou de Lutero, eu sou de Abraham Kuyper. Como nós amamos e como nós gostamos do culto à personalidade. Mas aqui há 4 grupos formados por causa dele. O primeiro, que nós poderíamos chamar de o partido legalista, são aqueles que dizem, eu sigo Paulo. O partido de Paulo. Paulo, você se lembrará, foi quem fundou a igreja de Corinto. E essas pessoas, elas afirmam ser os defensores leais da visão original de plantação dessa igreja. Aqueles que realmente são fiéis ao seu plantador, o apóstolo Paulo. E eles dizem, batem no peito com muito orgulho e dizem, somos o povo de Paulo. Fiéis aos bons e velhos tempos, aos bons e velhos caminhos dessa igreja. Mas, meus irmãos, não é assim que Paulo teria feito. Não é assim que Paulo teria dito. As coisas na cabeça destas pessoas, elas são diferentes porque elas se apropriam do trabalho que Paulo fez e faz disso aquilo que nem mesmo Paulo desejou que fizesse. Estão ali defendendo coisas que Paulo não quer defender. Eles estão ali dizendo, olha, se Paulo ainda estivesse aqui, as coisas seriam muito melhores. Quando Paulo estava aqui, tudo funcionava melhor. Essas são as expressões frequentemente encontradas nos lábios daqueles que aderiram, que fazem parte do partido de Paulo. O que nós podemos chamar aqui de o partido legalista. Mas há um segundo partido, que nós vamos chamar aqui de os elitistas. Aqueles que dizem, eu sigo Apolo, o partido de Apolo. Apolo está apresentado para a gente lá em Atos capítulo 18, versículo 24. Ele veio da cidade de Alexandria. Lucas nos diz em Atos que ele era um homem eloquente, competente nas escrituras, fervoroso em espírito. Ele falou e ensinou com precisão, diz o registro de Lucas, as coisas concernentes a Jesus. Apolo acabou por chegar, segundo Lucas, à província da Acaia, isto é, para assumir o pastoreio da cidade de Corinto. E lá nos é dito que ele ajudou muito aqueles que, pela graça, haviam crido naquela igreja. Ele poderosamente refutou os judeus em público, mostrando que pelas escrituras, que Cristo era Jesus, o Messias. E assim, Apolo, você vê, é um grande pregador destacado pelas escrituras, um orador habilidoso, um expositor apaixonado, dinâmico,
O homem que apresenta a Bíblia com fidelidade, mas não apenas com fidelidade, mas com paixão. E a igreja de Corinto, ela certamente foi ricamente abençoada através do ministério e da pregação de Apolo. Ponto. Agora, todos os membros desse grupo, eles estavam como que sempre baixando os sermões de Apolo em seus iPhones ou seus Androids, retuitando o tempo todo as citações de Apolo em seus feeds de redes sociais, e eles simplesmente não sossegavam com aquilo que não era o objetivo em todo o ministério abençoado e abençoador de Apolo. Eles eram todos de Apolo. Apolo era a grade através da qual eles mediam todos os outros ministérios e a vida de todos os outros crentes. Eles eram do partido de Apolo. Eles eram uma divisão na igreja. Este é o segundo partido, queridos. Paulo, ele realmente destaca o papel tanto dele quanto de Apolo em relação à igreja de Corinto. Ele fala sobre ele mesmo, ele fala sobre Apolo, sobre a fundação dessa igreja, no capítulo 3, versículo 6, abram comigo. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou. Só que aí ele completa. Ele diz, mas o crescimento veio de Deus. Ele está dizendo, olha, houve uma primeira onda na vida desta igreja. Se você quiser ver desta forma, do ministério do evangelho em Corinto, vindo através da plantação da igreja, pelo poderoso apóstolo Paulo. E houve uma segunda onda, se você continuar aqui querendo ver as coisas desta forma, que foi através desse poderoso pregador chamado Apolo. Só que Paulo, ele sabendo dos nossos corações como são, especialmente e de maneira específica o coração destes a quem ele escreve aqui, os irmãos de Corinto, ele deixa claro, olha, mas Deus foi aquele que abençoou os ministérios dos homens e que fez a igreja crescer. Mas é lógico, haviam pessoas nesta igreja que olhavam para Paulo e olhavam para Apolo e afirmavam que um ou outro era o paradigma e não Deus. Há uma dificuldade enorme destas pessoas em focarem em Deus ao invés daqueles a quem Ele usa. A lente, meus irmãos, através da qual se viu o trabalho e a adoração de todos, convicções, estilo, atitudes e postura, estavam voltadas para homens que estavam sendo celebrizados e não para um Deus que estava sendo reconhecido como aquele que de fato conduz o seu povo, a sua igreja. Mas não bastassem já ter dois partidos, o que seria suficiente para partir a igreja ao meio, tinham mais partidos. Nós tínhamos lá em Corinto também os tradicionalistas. Aqueles que diziam, eu sigo Cefas, o partido de Pedro. E então vem este grupo surgindo dentro daquela comunhão coríntia já fragmentada, já dividida. Aparentemente, meus irmãos, o que aconteceu é que vários membros de outras comunidades se mudaram para Corinto. Pessoas que não participaram da plantação daquela igreja e da sucessão feita por Apolo, mas que vieram de outros lugares e que não eram influenciados nem por Paulo e nem por Apolo, mas que presumivelmente foram levados à fé em Cristo Jesus ou sofreram uma particular influência de Cefas, isto é, do apóstolo Pedro. Eles não conhecem e não estão dando bola para o ministério de Paulo e muito menos para o de Apolo. Para eles, Cefas é o cara. E eles estão presos nisso. Mas não tinha apenas esse terceiro partido para dividir a coisa ainda mais. Havia um quarto partido, o que eu particularmente vou chamar aqui de os crististas.
Eu sigo Cristo. O partido, entre aspas, de Jesus. Esse parece ser o melhor, né? Quando a gente lê o texto. Tipo, a gente pensa assim, dentre os quatro, quem tem razão? Aí a gente já, com a nossa mente também, de achar que a divisão é coisa comum e aceitável, a gente pensa, não, esse partido de Jesus aí deve ser o melhor. Meus irmãos, esses caras aqui, eu acho, eles são os piores do grupo. Esses são os mais santos do que todos. São aqueles que a gente acostumou a ouvir na igreja serem chamados de os santarrões. Eles fingem estar acima de todos. Tudo neles e tudo deles é superior. Vocês todos estão brigando sobre Paulo, sobre Apolo ou Cefas, mas nós somos o povo de Jesus e nós é quem temos razão. Essa é a postura desse grupo. E assim, eles não conseguem conter o espírito divisivo, e eles não conseguem fazer e caminhar naquilo que Paulo agora está aqui fazendo e caminhando para corrigir os problemas dessa igreja. Pelo contrário, eles criam uma quarta divisão nela, ao invés de ajudá-la a enfrentar seus problemas de divisão. Então aqui o que nós vemos é que há essa crescente discussão entre esses diferentes grupos, usando Paulo, Apolo, Pedro e, meus irmãos, creiam-me, até Jesus, como espécies de marcas, rótulos distintivos, não apenas para identificar um conjunto de convicções, mas o que é muito grave aqui, para menosprezar os outros que não compartilhavam das suas mesmas ideias, estilos e preferências. Então são esses os quatro partidos que nós vemos aqui. Mas eu quero fazer agora um ponto importante com vocês. Será que é só um problema de culto à personalidade? Será que essas pessoas elas apenas têm fixação em terem uma celebridade, uma pessoa em quem se fixar? E esse é o ponto que certamente nós precisamos observar no texto. É que o culto à personalidade, ele sempre tem por trás algo nosso. Por trás do culto à personalidade está sempre o orgulho pessoal. Por que eles estão fazendo tudo isso? Por que as pessoas às vezes ainda fazem isso nos nossos dias? Meus irmãos, isso fica como uma segunda causa da divisão que existe dentro da igreja ao longo do tempo. Por trás do culto da personalidade, há o culto do orgulho pessoal. Veja novamente o texto. Há uma coisa aqui em Corinto que une todas as coisas, que une todas estas posturas divisivas e partidárias. Vejam comigo o versículo 12, o que há em comum em todas as expressões. Cada um de vocês diz o apóstolo Paulo, eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, eu sigo Cefas, eu sigo a Cristo. Eu. Esse é o ponto de convergência. Essa é a coisa, meus irmãos, contra a qual, de fato, no mais profundo dos nossos corações, nós estamos lutando. Esse é o grande problema há muito tempo das nossas humanidades. O orgulho pessoal, a capacidade que nós temos imensa de ser autorreferentes. É eu isso, eu aquilo o tempo todo. É isso que é tão lastimável, por exemplo, na cultura das redes sociais. O quanto nós somos profundamente autorreferentes, o quanto nós estamos se chafurdando no culto ao orgulho pessoal e às vezes com ares de piedade. Às vezes com ares de, olha como nós somos, ou como eu sou santo. Conversa fiada,
Você só é autocentrado. É isso que eles têm em comum. Eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, Cefas, Cristo. Eu. Esse é o problema destes irmãos aqui. Não seu líder favorito, mas os seus egos são o problema aqui. Paulo não tinha nada a ver com essa confusão. Ele não contribuiu para isso. Ele tão somente foi usado por Deus e fez o trabalho dele. Da mesma maneira que aconteceu com Apolo, que aconteceu com Pedro, e o que dizer de Jesus? É lógico que Jesus não tinha nada a ver com essa confusão. Da mesma maneira, continua hoje, nos nossos dias, aqueles que brigam aí por causa dos seus candidatos, por causa das suas preferências, por causa dos seus teólogos de estimação. E vão por aí para as diversas arenas para se engalfinharem. No fim das contas, toda a problemática do culto à personalidade está ali por trás, com um problema muito sério de orgulho pessoal. Eles procuram, meus irmãos, se alistarem a seu líder favorito, com a ideia de anexar seus próprios nomes aos nomes do grande escolhido, a fim de emprestar alguns de seus vislumbres, a fim de anexar-se à glória desta figura, para que isso possa fazê-los parecer melhores, parecer bem. Seria tipo uma espécie de capital emprestado. Por que a gente gosta tanto de, em rede social, tirar foto com alguém famoso e compartilhar? Porque há esse desejo do empréstimo do capital social. A pessoa vai para uma conferência, aí tira foto do lado de Nicodemos, e aí coloca lá na rede social dizendo: olha, eu sou BFF do tio Nico. Gente, o que está por trás disso não é simplesmente a alegria da comunhão, porque senão você não gastaria o tempo da foto com a foto, você gastaria o tempo com a comunhão, com o deleite, com o prazer. Eu sigo o doutor esse e aquele. É parte do nosso problema, meus irmãos, não apenas de cultuar personalidades, mas de ter e cultuar o orgulho pessoal. Todos nós já ouvimos pessoas fazerem isso. Não podemos deixar um nome aqui ou ali, enquanto você estabelece suas credenciais. Talvez você já tenha feito isso sozinho às vezes. Você está apenas deixando que as pessoas saibam que você tem vínculo com aquele pregador, ou com aquele autor, ou com aquele líder, simplesmente porque você deseja um empréstimo do capital social, das credenciais dele. Alguma vez você já deve ter ouvido algo parecido com a seguinte afirmação: ah, eu me lembro do doutor isso, ele estava dizendo para mim outro dia, blá, 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 blá. Ou então, você conhece o doutor fulano de tal, não é? Oh, você não conhece o doutor isso ou o doutor aquilo? Eu tenho certeza de que posso organizar para você poder conhecê-lo. É só você colar em mim que a gente chega lá. Gente, é impressionante. Isso não são apenas membros de igrejas que eu vejo fazendo isso, numa época, por exemplo, de um exagerado conferencismo, ou uma perseguição de livros, muito mais com essa ideia de empréstimo de capital social. Mas pastores têm feito isso. Cola em mim que você vai se dar bem, que você vai conhecer um bocado de doutorzão aí e tal. Às vezes você fica um tempo longo sem encontrar um irmão que você não vê há tanto tempo. Ao invés de ter uma conversa leve, comum, agradável, o irmão o tempo todo dizendo: não, o período que eu estive aí e tal, ó, eu conheço fulano, beltrano, cicrano. Eu falei: cara, eu não quero saber desses caras, eu quero saber de você. E você? Bem, meus irmãos, isso é sobre ego. Eu acredito que está muito claro para a gente que é sobre isso. Não é realmente sobre o doutor isso ou o doutor aquele. É tudo sobre mim. É tudo sobre eu e eu o tempo todo.
De maneira que o que Paulo quer nos mostrar é que por trás do culto à personalidade esconde-se o culto do orgulho pessoal, e é isso que estava dilacerando a igreja de Corinto. E como então que ele, feito esse diagnóstico tão importante, como ele orienta a igreja, e aqui nós vamos partir para as aplicações finais, a igreja pode sair dessa situação difícil. Como manifestar unidade e lidar com as divisões na igreja para sair desta enfermidade e ir para a saúde da igreja? Ele dá alguns conselhos, ele dá-nos algumas lições importantes aqui. No versículo 10, na parte A, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. O primeiro conselho de Paulo é que nós devemos buscar um espírito de concordância. Entender que nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Não deve existir entre nós o desejo de sobrepujar o outro, de vencer o outro, de ser superior ao outro, de ser melhor que o outro. Nós só pensamos dessa forma porque nós não pensamos em nós como uma coisa só. Ao invés de pensar no eu, nós devemos pensar no nós. Ao invés de pensar eu dentro da Igreja Presbiteriana Aliança, eu tenho que pensar nós da Igreja Presbiteriana Aliança. E pensando em nós como uma comunidade, como um só corpo, é entender onde nós vamos trabalhar e buscar um espírito maior, cada vez maior de concordância. É isso. Ele quer, quando diz que nós devemos buscar esse espírito de concordância, que nós digamos as mesmas coisas. Ou seja, chegar a um acordo no final a respeito de opiniões divergentes. Isso requer, meus irmãos, muito de nós. Isso requer um espírito, uma atitude de desejo de acordo, deixando de lado os nossos direitos ou o orgulho para que nós encontremos um caminho unificado. Nós devemos ter uma abordagem comum dos assuntos da igreja, buscar juntos um espírito de acordo, uma sinergia, uma cultura e uma atitude que seja sempre um trabalho voltado para que a gente concorde, para que a gente caminhe em busca de um acordo, confessar as mesmas verdades, compartilhar as mesmas convicções. A unidade aqui não é o produto do minimalismo doutrinário, onde nós encontramos o menor denominador comum e olhamos para o outro lado em questões de verdade para que todos possam se dar bem. Não! Mas é um trabalho intenso em busca do máximo de doutrina, e o máximo de doutrina onde nós estejamos juntos. Também não é o produto do formalismo eclesiástico, onde uma estrutura, ela impõe uma unidade que não é real. Antes, a unidade de que Paulo está falando aqui, ela deve ser fundada em um compromisso comum com um corpo de verdade, confessado, pregado e vivido. Paulo espera que eles falem a mesma coisa. E como eles falarão a mesma coisa? Um dos conselhos de Pedro é aquele que fale como quem fala a palavra de Deus. Nós precisamos de um referencial externo único, comum. E nós temos, e nos foi dado esse referencial. A palavra de Deus. O que nós precisamos fazer é trabalhar intensamente nas Escrituras para que nós falemos as Escrituras, a palavra de Deus. Meus irmãos, bons tempos, os anos 70 e 80, eu vivi os 80, não vivi os 70, mas sei de muitas histórias incríveis, e uma das coisas que marcava uma unidade maior, até mesmo entre os evangélicos naquela época, é que os crentes eram chamados de os bíblias. Impressionante que seitas, os Testemunhos de Jeová e tantos outros que são inclusive de fazer proselitismo de rua, né? Eles tinham medo dos crentes. Quando viam um crente com uma Bíblia, eles corriam porque eles tomavam surras de Bíblia. Hoje é o contrário.
Hoje a maioria dos evangélicos, se encontrarem um testemunho de Jeová, vão levar a surra deles, porque eles estão muito mais preparados. Mas o fato é que eu convivi, por exemplo, numa cidade que tinha uma igreja presbiteriana. E era difícil para a gente ter o convívio federativo com Conceição, com Redenção, as cidades mais próximas, porque nós não tínhamos as facilidades que a gente tem hoje de se locomover, né? Mas era impressionante a facilidade com que tínhamos de ter comunhão com batistas, metodistas, porque nós tínhamos algumas diferenças doutrinárias, sim, é fato. Mas pelo fato de que intensamente essas comunidades falavam muito a Bíblia, tinham sempre muito a Bíblia na ponta da língua, havia uma concordância muito grande, por mais que em questões que a gente chama de periféricas ou adiafóricas, a gente discordasse. Pela muita concentração de estudo bíblico, nós percebemos claramente que nós tínhamos mais o que concordávamos do que o que discordávamos. Isso tem feito falta hoje em dia. Eu acredito que quanto mais as pessoas estiverem lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras e conhecendo e falando as Escrituras, elas irão concordar mais. Presbiterianos, batistas, assembleianos e tantos outros. Porque estará mais claro para nós a questão do núcleo da fé. O evangelho com mais clareza para nós. E Paulo está dizendo isso a eles: olha, falem as mesmas coisas, falem a palavra de Deus. Este é o primeiro conselho, a primeira lição para com que eles lidem com as divisões na igreja. Mas há uma segunda. Ele diz que nós devemos cultivar a mentalidade igual e uma direção unificada, como um só corpo. Na segunda parte do verso 10 ele diz: sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ele está dizendo literalmente: olha, tenham a mesma mente, o mesmo pensamento. E isso levará vocês ao mesmo julgamento, ou seja, às mesmas opiniões. Aponta para algo mais profundo, que vai de um nível, digamos, mais superficial para um nível mais profundo. Algumas pessoas costumam dizer algo do tipo: bem, você sabe, eu acho que vou ficar de boca fechada, ou vou me alinhar com as minhas palavras, mas vou manter meu próprio conselho em particular. Muitas pessoas na igreja estão guardando suas opiniões. Elas estão preferindo mantê-las e não ter uma unidade profunda com seus irmãos. Às vezes nós estamos preferindo, e por muitos motivos, guardar o que pensamos diante dos nossos irmãos, porque nossa geração tem dificuldade de lidar com a opinião diferente. Nós temos conversado pouco, exposto pouco uns aos outros o que pensamos, e isso prejudica o trabalho de alinhar as nossas opiniões. E precisamos superar isso, é o que Paulo está dizendo. Olha, a unidade, ela toca não apenas o que eles disseram, ou o que eles falavam, mas como eles pensavam. Ele quer que eles sejam unidos na mesma mente, no mesmo julgamento. E para isso Paulo está dizendo: olha, vocês devem disciplinar suas mentes e submeterem até mesmo os seus julgamentos mais privados à autoridade da palavra de Deus e a uma fé que foi entregue uma vez por todas aos santos nas conversações entre vocês. Não existe esse negócio de guardar a minha opinião. É impressionante o que aconteceu depois do Supremo Concílio. Pastores mostrando toda a rebeldia e toda a imaturidade de seus corações com algumas decisões do Supremo Concílio. E ao invés de esses irmãos trazerem lá no próprio concílio, ou trazerem aqueles que são de seus presbitérios e seus síndodos para compartilharem suas opiniões divergentes e serem tratados, eles promovem abaixo-assinado, eles querem o apoio do mundo. Eles querem o apoio da Folha de São Paulo, o apoio do Estado de São Paulo, o apoio da ideologia que eles sabem, que pensam como ele, para atacar a igreja.
E é por isso que em alguns momentos a gente começa a duvidar até da conversão dessas pessoas. Por que eles não querem tratar seu pensamento divergente com aqueles que são a comunidade de fé deles, a sua família? Por que eles preferem lidar com suas opiniões divergentes com aqueles que são de fora? Veja, meus irmãos, Paulo está falando de algo que não é um consenso superficial, que é meramente verbal. Não, ele não quer alguma coisa do tipo, olha, vá tentando se esforçar apenas para se dar bem. Não, aqui ele quer que haja um empenho, um trabalho profundo para produzir uma unidade profunda, algo que não venha apenas para o ramo, mas que venha e que proceda desde a raiz, que envolva cabeça, que envolva coração, que envolva língua. Então, nós percebemos o tamanho da bronca, da encrenca, do problema de Corinto, mas que continua sendo um problema para a igreja hoje também. A divisão, meus irmãos, que é alimentada pelo ego, como nós vimos, ela é fácil de acontecer. E a unidade do qual o Paulo está falando aqui e está nos chamando é algo extremamente difícil. Não é fácil. E o que ele está estabelecendo como chamado para a gente envolve trabalho duro. Nós não vamos conseguir chegar a esta unidade pretendida e ordenada pelo apóstolo aqui, se nós não entendermos que devemos trabalhar e trabalhar intensamente, duramente, para que isso aconteça. É por isso que não é bom nós nos pulverizarmos, como muitas vezes tem acontecido. O lugar de nós lidarmos com as dificuldades sobre pregação feminina não é em abaixos assinados que vão cair lá na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, ou que vai ser utilizado por uma editora que se diz cristã, mas que é claramente envolvida com o marxismo, que é Ultimato. Nós precisamos resolver isso trabalhando duro entre nós. A igreja precisa entender que esse é um desafio e um trabalho entre irmãos, entre aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Nós não precisamos deles, até porque o que eles vão nos oferecer será hostilidade e ainda mais divisão. Mas Paulo no versículo 13, ele faz algumas perguntas retóricas aqui, que estabelecem princípios para essa unidade, e que são perguntas que nos ajudam a orientar esse intenso trabalho que precisamos fazer. A primeira questão que ele estabelece é: está Cristo dividido? Nós sabemos a resposta. Não. O corpo de Cristo ele não pode ser distribuído como partes fragmentadas entre subgrupos dentro da igreja. Quando lá atrás foi permitido ter-se uma igreja só para negros, é porque os brancos eles simplesmente estavam agindo em pecado, e num pecado terrível, de excluir estes irmãos da igreja. E aí de repente concebe-se a ideia de um Cristo dividido, o que é lamentável. Alguns anos atrás, nas questões raciais, a PCA, em uma das suas assembleias gerais, ela entendeu que era necessário arrependimento e confissão de seus pecados e de pedir-se aos irmãos negros americanos perdão pelos pecados cometidos pela igreja. Quando excluiu irmãos que deveriam estar ali, que o lugar deles era ali, e eles estavam sendo segregados. É o que nós precisamos entender também hoje. Cristo não é passível de ser dividido. E por isso mesmo a igreja não pode se fragmentar da maneira como tem se fragmentado. Uma igreja de jovem, igreja de surfista, igreja disso e daquilo. Igreja para estilos. O evangelho não é assim. O apóstolo Paulo diz: eu sou devedor a todos. E o evangelho é para todos e ele une todos. Uma igreja só
para todos esses tipos de pessoas e estilos diferentes. A segunda pergunta que Paulo faz: Paulo foi crucificado por você? Não, ele não foi, e ele não poderia ter sido crucificado por você. Ele diz: eu sou como todos vocês, um pecador por quem Cristo foi crucificado. Então por que fazer de Paulo mais do que ele é? Então por que fazer do reverendo Augusto Nicodemos mais do que ele é? Ou por que fazer de quem quer que seja mais do que ele é? E ele progride. Paulo diz então: você foi batizado em nome de Paulo? Não. Você foi batizado em nome de Jesus, o Salvador e Senhor, que encarnou, o próprio Deus que encarnou e se tornou o nosso único Salvador. Nos versos 14 e 16 ele diz: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Paulo está esvaziando aqui mesmo até o seu papel, a sua importância na administração sacramental, para que Cristo cresça. É o espírito da oração de João Batista sendo vivido e expresso argumentativamente aqui pelo apóstolo Paulo, quando ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Olha, se for para me dar problema, eu prefiro nem te batizar, que outro batize. Em resumo, é o que Paulo está dizendo. Porque se eu batizar você, isso vai até dar problema. Quantas confusões a gente tem em cerimônias de vários tipos. E eu já vi confusão de todo tipo. Disputa entre pastores por causa de cerimônia de casamento. Teve um pastor que bloqueou o casamento de um casal. O casal queria que um pastor idoso, que tinha tido um papel enorme na vida do casal, fizesse a cerimônia. Ele também poderia lá estar participando e tudo. Aí o pastor falando: não, como eu sou pastor dessa igreja, se você quiser casar aqui, é só comigo. Paulo está fazendo o caminho inverso. Ele está dizendo: não, deixa que ele faça o casamento. Eu vou estar lá com alegria participando da cerimônia e tudo. Para não ter disputa e não ter briga e não ter aquela coisa toda de quem que é o mais importante na cerimônia, Paulo deixa a cerimônia. É um princípio que pastores deveriam observar, mas não, alguns são capazes de ir até o fim, para preservar, digamos assim, a sua supremacia, o seu destaque naquela situação. Em terceiro lugar, queridos, a lição de Paulo é que devemos nos concentrar em Cristo de todo o coração. Não nos líderes ou em sabedoria humana, e fazendo isso como um só corpo em Cristo, para que a igreja se mantenha unida. Veja o verso 17 e vejamos também os versículos 21 a 23 do capítulo 3. Ele diz assim: por que não me enviou o Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho? Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Capítulo 3, versículos 21 a 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Esse é o arremate que Paulo faz aqui, para tratar corações orgulhosos que criam personalidades para cultuar. O próprio Paulo está sendo um modelo para nós. Ele aplica este princípio em seu próprio caso, com deliberação e com determinação. Ele pressiona todo o seu ministério, todas as facetas do seu ministério por esse princípio. O que eu acho bacana, por exemplo, da cultura de pregação das igrejas reformadas continentais, que são radicais. Eu mesmo não sigo, boa parte talvez devesse seguir das orientações dessa escola de pregação, porque eles proíbem citações, eles determinam o sermão mais simples possível,
para que o pregador não apareça, mas Cristo apareça. Essa ideia toda que nós temos hoje de pregação pós-moderna, de performance de pregação, para eles é uma coisa proibida. Porque eu acredito que, inclusive, é o que está claro do que Paulo está fazendo aqui. Ele evita uma forte ênfase na oratória. Na pregação de Paulo, ele procura fugir de enfatizar demais a oratória, porque ele não quer que as pessoas se concentrem nele. Tem um livretinho chamado O Problema do Orador Habilidoso, que expõe um pouco do que Paulo ensina aqui. Em nossos dias, meus irmãos, nós estamos encantados com pregadores, não apenas pela fidelidade bíblica deles, mas porque nós estamos olhando mais para a performance do que para a fidelidade. E às vezes, aqueles que são mais fiéis ao texto, ou em seus ministérios, são aqueles simplesinhos, na nossa visão e leitura, apagadinhos, que são mais como Paulo. Tanto é que boa parte dessa congregação, a maior parte dela, achava Paulo chato. Porque ele de fato, e era intencionalmente fazia isso, ele não estava ligado às melhores coisas da oratória. Ele quer evitar de todas as maneiras algo do tipo: olha, foi Paulo quem me batizou. Olha, eu tenho uma ligação especial com Paulo. Ou algo do tipo: você não ouviu a pregação até ter ouvido Paulo. Paulo é o cara, nós precisamos ouvir Paulo. Gente, eu vejo pastores fazendo top 10 de pregadores no Facebook e no Instagram. A lista dos 10 mais. Isso é doentio. Isso é pecaminoso. Isso faz o diabo rir. E Paulo está fazendo justamente o contrário. Paulo, ele é alérgico a essa maneira de pensar, de agir e de falar. Ele está fazendo tudo para que ele possa garantir que, quando fizer o ministério evangélico, ele concentre a atenção do povo apenas em Jesus. E ele inclusive diz que agir assim anula a cruz de Cristo. Os puritanos levavam isso tão a sério que eles diziam o seguinte: que se eu saio do púlpito e as pessoas saem falando de mim e não de Jesus, saem falando das minhas habilidades e não da cruz, eu fiz um péssimo trabalho. Ele rejeita maneiras manipuladoras e ostensivas de pregar. Ele rejeita uma forte ênfase nos sacramentos. Ele não quer que a atenção das pessoas repousem sobre ele, no homem, no ministro, mas na mensagem, no próprio Cristo. Porque meus irmãos, onde afinal está o poder. Não no pregador, mas no Cristo que ele prega. Não na oratória, ou nos sacramentos, ou na liturgia, ou no ritual, ou na forma, mas no Cristo que nos encontra quando nos reunimos em seu nome. É assim que nós devemos deixar as boas novas de Jesus e sobre Jesus, o que ele fez para as nossas almas, pelo seu amor, preencher novamente os nossos olhares, descobrir, meus irmãos, este evangelho e deixar os nossos egos morrerem. E assim as nossas divisões, elas irão desmoronar. O que é que nós precisamos? Nós precisamos entender que não há um Cristo dividido. Nós temos um Cristo inteiro ou nenhum Cristo. Nós precisamos entender, queridos, essas coisas, como, para nós terminarmos, entendeu Martinho Lutero. Lutero, ele ouviu seus seguidores sendo chamados de luteranos, e ele ficou furioso. E ele disse o seguinte: quem é Lutero? O ensino não é meu. Como eu, uma pobre e fedorenta sacola de vermes, chego ao ponto em que as pessoas chamam os filhos de Cristo pelo meu nome maligno? E ele, enojado com a vaidade de alguns pastores, ele prossegue dizendo:
Que Deus nos proteja contra os pregadores que agradam a todas as pessoas. Que Deus nos proteja dos pregadores que desfrutam de um bom testemunho de todos. Os ouvintes devem dizer: eu não acredito em meu pastor, mas ele me fala de outro Senhor cujo nome é Cristo. Hoje, meus irmãos, como na antiga Corinto, a competição pela fama, honra e um grande número de seguidores, ela tem reinado suprema. Nós temos sido pegos em divisões na igreja, e em grande parte essas divisões estão sendo motivadas por celebrizações que temos feito. O Chesterton, ele nos adverte dizendo que se tudo depende da esperteza, sofisticação ou realização humana, a cruz de Cristo não funciona mais como aquilo que subverte, que atravessa todas as distinções de raça, classe, gênero e status, para dar lugar à graça divina como o puro presente incondicional de que precisamos. A nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, a igreja presbiteriana do Brasil, a igreja evangélica, nós não precisamos de celebridades, e muito menos para alimentar os nossos egos, o nosso orgulho pessoal. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Cristo, aquele que nos salvou e muda as nossas vidas, casamentos, famílias, corações. Nosso trabalho muda tudo na nossa vida. Quando nós olhamos para o Evangelho e quando o Evangelho é exposto, Jesus ele renova a sua promessa de ser suficiente para nós. Ele diz: olha, eu sou suficiente para você. Eu vou nutrir você. Eu vou sustentar você. Eu vou manter você. E o que nós precisamos é simplesmente ser levados pelo único Cristo. Entendendo que nós somos um sob o Evangelho, somos um em Cristo, somos um aqui e agora reunidos ao pé da cruz. E que somos um por causa de seu grande amor, com o qual Ele nos amou. Esse é o segredo do porquê muitas vezes nós conseguimos ter mais unidade com algum irmão de outra denominação do que com alguns irmãos da nossa própria denominação. Do porquê, por exemplo, eu consigo ter coisas muito mais em comum e muito mais unificadas com o pastor Leandro de Goiânia, que é batista, ou com outros amigos que estão fora da IPB, do que com muitos que estão dentro da nossa igreja. Porque Cristo, de fato, é quem nos une. E muitas vezes é exatamente isso que tem nos faltado em igrejas, em nossa denominação, em muitos lugares. Que Deus nos abençoe. E que mantenha esta igreja, mantenha o nosso presbitério, nosso sínodo e a nossa denominação unidos como um só corpo, um só povo. Porque temos um só Cristo, uma só salvação.